Olá, amigos. Hoje falaremos sobre fatalidade e determinismo. Isso consta das perguntas 851 a 867 do Livro dos Espíritos. E sempre que procuramos falar sobre um tema, sobre um assunto, é de praxe que procuremos uma definição mais técnica no dicionário, que realmente nos dá sempre uma boa explicação sobre isso. No presente caso, a definição sobre fatalidade vem no sentido daquilo que é fatal. É a força que predispõe irrevogavelmente um destino. É aquilo que é inevitável, inadiável. Ou seja, segundo esse princípio, o destino de todos nós estaria irrevogavelmente traçado, de forma inevitável e inadiável. E tudo isso com hora e data marcada para acontecer. No sentido das ideias e das percepções humanas, esse tema se divide entre aqueles que acreditam que o seu destino já vem predestinado e outros que não aceitam essa teoria. Então, diante das dúvidas que envolvem esse tema, é coisa que não é dessa época, pois estes questionamentos já vêm de muito tempo, é que Allan Kardec, quando da codificação da doutrina espírita, questiona os espíritos superiores sobre essa questão, nos trazendo assim então esclarecimentos que nos permite entender com mais clareza a questão da fatalidade e das coisas predeterminadas. Kardec, então, na pergunta 841 do Livro dos Espíritos, faz o seguinte questionamento. Vou ler. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E, nesse caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Os Espíritos nos respondem que, de forma que se dá esse vocábulo, então a resposta seria não. E aí eles nos esclarecem, que dentro de um processo reencarnatório, realmente nos é permitido fazer algumas escolhas, como, por exemplo, das provas que enfrentaremos na vida terrena. Essas provas estarão sempre ligadas a situações que devemos enfrentar para o nosso melhoramento. A partir do momento que fazemos esta ou aquela escolha, nós acabamos instituindo para nós uma espécie de destino, de rumo. Muitas vezes as pessoas acreditam que estão sendo perseguidas por um tipo de fatalidade, ligadas ao infortúnio, ou seja, dos insucessos, das desventuras. No entanto, os esclarecimentos nos vêm no sentido de nos alertar que, na verdade, nós estamos falhando no cumprimento dessas provas que nós escolhemos, e aí acabamos por lançar a culpa no destino, principalmente sobre as consequências que sofremos pelas nossas próprias falhas. Eles nos falam, de forma mais simples ainda sobre esse aspecto, que as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter, com a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes ao destino os insucessos que experimentamos, que supostamente seria melhor do que admitir a nossa própria falta.
Talvez as coisas que mais geram dúvidas entre as pessoas, né, estão ligadas em relação à questão da morte, nesse caso aqui especificamente, sobre quando ou de que forma isso acontecerá, e também sobre as situações que as pessoas se encontram na vida. Por exemplo, se são ricas, se são pobres, se são saudáveis, se são doentes, se são felizes, infelizes, se tem sucesso ou não. E a orientação nos chega no sentido de nos mostrar, por exemplo, no caso da morte, que o espírito, ele, dependendo do gênero de vida que ele escolheu, a exposição pode ser maior ou menor a uma situação que pode levar o corpo à morte, de uma maneira ou de outra, mas também sabemos dos cuidados que devemos ter para que isso seja evitado. E muito a miúde também, o homem tem o pressentimento, né, do seu fim, como pode também ter o pressentimento em determinada situação de que isso não ocorrerá. E este pressentimento, ele lhe vem por intuição dos espíritos superiores, né, que por muitas vezes nos adverte e nos ampara, no sentido de, no momento em que poderemos estar prontos para partir, como também eles nos fortalecem a coragem naqueles momentos em que mais necessitamos, para também poder evitar a morte. Ou ainda a intuição de que tem da existência que nós escolhemos, né, determinada missão que nós acabamos por aceitar. Um bom exemplo que nos foi indicado sobre essa situação, ele menciona alguém que, por exemplo, não sabe nadar e que resolve atravessar um rio a nado. E isso aí nos mostra que estaria bem longe de que o seu destino, o destino daquele homem, fosse morrer afogado. E aí reafirmam os espíritos, né, que a fatalidade verdadeiramente dita, ela só existe quanto ao momento em que devemos chegar aqui nesse mundo, no momento em que devemos deixá-lo. E aí nas questões da vida social também existem aqueles que não logram êxito nos seus intentos, nas suas coisas, que parecem até estão sendo perseguidos por um tipo de mau gênio, né? Não têm sucesso em seus empreendimentos. Será que esses estão predestinados ao insucesso? E aí eles nos dizem que será fatalidade apenas se a gente quiser dar esse tipo de nome. Mas na verdade, né, isso também decorre do gênero, da nossa existência, das provas que escolhemos. Se necessitamos, por exemplo, ser pacientes, ter resignação, poderá que sejamos provados em uma vida de decepções. Muitas vezes as pessoas, mesmo dotadas de inteligência, de habilidades, acabam tomando o caminho falso em discordância com as suas aptidões. E isso leva o homem a se perder, a fazer mau uso do livre-arbítrio, e embalado ali pelo amor próprio e pela ambição, acaba se desviando daquilo que verdadeiramente necessita, né, e acaba lançando em satisfações de certas paixões. E assim, às vezes chega o fracasso por sua própria culpa, mas em vez de assumir essa situação, prefere culpar o destino ou até mesmo outras pessoas. E aí nos costumes sociais, na disputa do meio social, né, será que isso não nos obriga a enveredarmos para o caminho adverso
daquele que pretendemos para o nosso próprio bem? Mais uma vez, o uso do livre-arbítrio, né? São os homens e não Deus que fazem esses costumes sociais. Pois se verdadeiramente quisermos, né, nós poderemos sim nos libertar dessas situações e seguindo um caminho que nos levaria a uma melhoria moral e espiritual. E aquelas pessoas que aparentemente têm sorte, né, na verdade, de ordinário, eles procuram conduzir a sua vida de uma forma melhor, fazendo muitas vezes o devido sacrifício para alcançar o sucesso. E certo é que esse sucesso, né, esteja sempre pautado nas conquistas que realmente possam engrandecer o espírito. Então, se nascer aqui na Terra é um destino, morrer realmente é uma fatalidade. Agora, o que vamos fazer entre esses dois acontecimentos, aí já é escolha nossa. Devemos estar plenamente assegurados pela força do livre-arbítrio, que é essa liberdade maravilhosa de poder fazer as nossas escolhas. E assim, meus irmãos, no desenrolar da nossa vida, nós não estamos sujeitos a fatalidades, mas tão somente a certas situações que já foram traçadas pela nossa escolha, pela supervisão dos espíritos superiores, amigos que nos assistem e pela divina permissão de Deus, nosso grandioso Pai. Então eu relembro a todos que esse tema está contido nas perguntas 851 a 857 do Livro dos Espíritos. Vamos então usar do nosso livre-arbítrio para poder estudá-lo tanto mais, o que certamente nos proporcionará melhor entendimento e segurança na hora de fazermos as nossas escolhas, podendo assim assumir as consequências dos nossos atos, o que também é uma grande virtude. Obrigado.